Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Na aula anterior, nós estudamos o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, que são os direitos individuais em espécie e estão garantidos no artigo 5º da Constituição Federal. Na aula de hoje, continuaremos estudando os direitos individuais, só que serão os direitos de reunião, direitos autorais e direitos e garantias constitucionais do processo penal. Bora lá, então? O direito de reunião está garantido no artigo 5º, lá no inciso 16, nos seguintes termos: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos e públicos, independentemente de autorização. Mas atenção, gente, o direito de reunião não exige autorização, mas precisa de comunicação. Isso faz uma confusão danada na hora de fazer uma questão de concurso. Não precisa de autorização, mas precisa de comunicação dessa reunião ao poder público. Esse poder público pode ser o poder público municipal, estadual ou federal, conforme o caso. Essa observação é muito importante. O direito de reunião também é diferente do direito de associação. O direito de associação está previsto lá no artigo 5º, no inciso 17, que estabelece: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, vamos entender aqui, você pode se associar, mas tem que ser uma associação lícita. Você pode criar uma associação de professores, uma associação de alunos, associação de pescadores, de empresários, tudo você pode. Mas agora, por exemplo, você não pode criar uma associação de milicianos, uma associação de traficantes, uma associação de prostituição. Essa associação tem que ser objeto lícito. Em relação aqui, você pode criar uma associação das pessoas que são exploradas, que são vítimas do tráfico, que são vítimas da prostituição, que são vítimas de alguma situação ilícita. Mas tem que tomar cuidado com essas características. Associação para fins lícitos. Você pode criar uma associação para defender direitos humanos, para defender trabalhadores, enquanto estiver na licitude, ou seja, enquanto não estiver proibido por lei. Então, vamos entender um pouquinho mais. Então, qual é a diferença entre um direito de reunião e um direito de associação? Nós precisamos entender aqui em relação ao caráter temporal. Esse caráter temporal é o que vai definir. Então, a reunião, ela tem caráter temporário de curta duração. Uma reunião aí dura no máximo 4 horas. Um evento aí de reunião, ele vai de 2, 40 minutos, mas vai no máximo a 4 horas de reunião. Já a associação tem caráter permanente, ou seja, você se associa por 1 ano, por 10 anos, indefinidamente, você vai pagando ali a taxinha, a mensalidade ou a taxa de associação, e você é associado durante um tempo indeterminado. Isso é possível. Agora, não tem uma reunião por tempo indeterminado. Tem? Então, essa é a diferença básica. O que vai, delimitar isso? O assunto, né? Então, por exemplo, uma associação atlética, associação de pescadores, associação de alunos, de professores, como eu já adiantei. Essas associações, elas são sem fins lucrativos. Isso é uma outra característica e muito importante. Esse assunto está regulado lá na Lei 13.019, de 2014. Entidade privada sem fins lucrativos
são aquelas que não distribuem entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados financeiros, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social. Ou seja, aqui você tem que fazer uma pequena diferença técnica entre o que é lucro e o que é valor econômico. Então você pode pegar algumas associações, algumas situações em que você vê lá uma associação vendendo bonecos para arrecadar dinheiro, você encontra vendendo souvenirs, vendendo quadro, prestando serviço para conseguir dinheiro. Aí você pode pensar, mas não é sem fins lucrativos? É sem fins lucrativos, mas pode ter finalidade econômica. Então, por exemplo, uma associação de pescadores, se ela vende ali um artesanato, tudo bem, mas ela tem que investir na própria associação. Então, para construir uma sede, para comprar um carro, para contratar pessoal para trabalhar, aí pode. O que não pode é você ter uma associação em que as pessoas transformam em uma empresa e que passa a visar só o lucro. Outra coisa importante que você tem que entender é que os direitos de associação e os direitos de reunião, eles só podem ser suspensos em algumas situações. Então vamos lá. A própria Constituição, lá nos artigos 136 e 137, autoriza o poder público, no caso o governo federal, a suspender esses direitos temporariamente. Estamos falando em estado de defesa e estado de sítio. Somente nessas circunstâncias, o poder público pode interferir, pode retirar esse direito da sociedade. Então, esse direito de associação e direito de reunião é um direito plenamente lícito no Estado democrático de direito. Se nós tivermos uma ditadura, aí esses direitos são cassados e aí não se tem mais esses direitos. Então, a única exceção que nós temos, respeitando o direito, Estado democrático de direito, é no estado de defesa e estado de sítio, que são diferentes de ditadura. O estado de defesa, você tem ainda a manutenção dos poderes, a autoridade policial precisa de mandado, é uma situação ainda controlável. Os direitos humanos não são cassados, eles são apenas suspensos, os direitos em relação à associação, direito à reunião, mas os demais direitos não está estabelecido ainda, por exemplo, bater nas pessoas, torturar as pessoas. Aí já é outra coisa, aí já é ditadura. Aí já é autoritarismo. O próximo direito é o direito de autor. Ele está previsto lá no artigo 5º, no inciso 27. O que é o direito de autor, gente? Direito de autor é simplesmente o vínculo entre autor e obra. Então, aqui o que é definido? É definido lá na Convenção de Berna, que aconteceu na Suíça em 1886. Ela define da seguinte forma: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A lei fixou, gente, da seguinte forma: aqui no Brasil, essa convenção foi regulamentada e esse direito ele é fixado em até 70 anos depois da morte do autor. Então, significa o seguinte, vamos entender, o que é obra? Autor e obra, é um vínculo entre autor e obra. Obra, aqui, pode ser entendida como um livro, uma música. São obras que saem da tua inteligência. Você escreve um livro, você compõe uma música, você faz um registro
de um quadro. Então, isso é obra. Essas obras, então, elas podem ser no ramos artísticos, culturais, científicos. Se você produz um vídeo pela internet, se você faz uma aula, por exemplo, isso aqui é uma obra minha. Essa obra é uma obra literária, por quê? Porque eu produzi o conteúdo e é uma obra também do direito de imagem. Tudo isso aqui está protegido pelos direitos autorais, que chegam até você e se tem esse registro aqui por meio da internet. Bom, tudo isso aqui é protegido e como se faz a proteção? Você tem os mecanismos que são a Convenção de Berna e aí nós temos a Lei dos Direitos Autorais aqui no Brasil, que é a Lei 9.610, que é de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Mas atenção, gente, direitos autorais são diferentes de direitos de propriedade industrial. Ambas protegem o vínculo entre autor e obra. Porém, os direitos autorais protegem os direitos dos autores, como eu já adiantei, que são livros, peças, músicas, etc. Mas, como é classificado? Esses são considerados inspiração da alma. E o documento que protege é o registro de obras, que pode ser feito em cartório ou junto à Biblioteca Nacional. Basta você entrar no site da Biblioteca Nacional, que é um órgão oficial do governo, e fazer o registro. Lá tem o passo a passo dentro da biblioteca. Você pode acessar o site e ver isso com mais calma. Ou junto ao Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, que é o INPE. Qual é a diferença entre você fazer um registro em cartório, ou um registro na Biblioteca Nacional, ou um registro no INPE? Bom, em pouquíssimas palavras, é o seguinte, todos valem, só que o registro no cartório, ele fica preso ali ao cartório que você fez, você fica com um documento, se você precisar provar, você tem o documento, vamos supor, você escreve um livro, alguém vai lá e faz um plágio do seu livro. O que é o plágio? Copia o seu livro, coloca o nome dele e começa a vender. Isso acontece muito, gente, em trabalhos universitários. O aluno vai lá e copia o artigo científico de um autor, coloca o nome dele e apresenta para o professor, como se a gente não fosse descobrir. Nós temos um sistema que nós passamos o antiplágio, que é um programinha de computador, e identificamos isso rapidamente. Mas tem aluno que ainda tenta, para você ver. Até na universidade a gente tem plágio. Então o que acontece? Se você escreve um livro ou compõe uma música, você vai ao cartório e chega lá e registra e fica com uma certidão, como se fosse uma certidão de nascimento de um filho. Você fica com um documento provando que você é o dono daquela obra. Mas o que acontece? É muito local. Então, toda vez que você precisar, você tem ali que comprovar, apresentar a certidão. Então, às vezes a pessoa que plagiou está em outro local, está em outra cidade, em outro país, enfim, é mais, vamos dizer, limitado, mas vale da mesma forma. Você tem que ir lá, apresentar a certidão, etc. Junto à Biblioteca Nacional é mais amplo, fica muito mais fácil. Você coloca lá, qualquer pessoa já vai lá e pesquisa e já vê a sua obra que está registrada, e isso facilita muito. E uma diferença também é a taxa, gente. Na Biblioteca Nacional é muito mais barato, R$60. No cartório vai depender de taxa cartoral e tudo mais. E também no Instituto Nacional de Propriedade Industrial o processo é um pouco mais caro. Então você tem que pensar, tudo vale, só que o que é mais confortável para você? A proteção máxima mesmo, a mais ampla que existe, a mais cara, é junto ao INPE. Na Biblioteca Nacional você tem uma proteção que é mais ampla, mas ali ficou só registrado. No INPE você tem uma gama maior de situações. Então você pode fazer essa pesquisa junto ao INPE, aí é mais complicado. Você tem que fazer o pedido, esse pedido você tem que protocolar, você tem que apresentar no passo a passo do INPE, você encontra todas essas informações. Já a propriedade industrial é a que protege a invenção industrial, cujo documento que garante essa proteção é um documento chamado patente. E aí um processo bem mais elaborado. A patente você só consegue fazer junto ao INPE. Aí você já não faz no cartório e nem da Biblioteca Nacional. É somente junto ao INPE. E é um procedimento que é um pouquinho mais caro. Aí você tem, se você for considerar tudo, pode chegar até R$ 2.500, contando todas as taxas. No Brasil, o registro de obras segue
ali a tendência da Convenção de Berna e são registrados para garantir direitos econômicos sobre as obras por até 70 anos após a morte do autor. Enquanto que a proteção de patentes não obedece essa regra. Ela tem a duração de apenas 20 anos a contar do depósito de patentes junto ao INPE. Então, patente e obra, registro de obras, são bem diferentes em relação a vários aspectos, inclusive em relação ao tempo e à duração. A lei que protege a propriedade industrial também é outra, é a Lei 9.279 de 96. E também a convenção que rege é diferente. Aí é a Convenção de Paris, que é de 1883. Portanto, gente, são assuntos diferentes, leis diferentes, convenções diferentes, prazos diferentes, caminhos diferentes. Mas tudo isso para proteger o vínculo entre autor e obra. A próxima garantia que nós temos é a garantia do devido processo legal. Aqui a gente já começa a ver as garantias constitucionais em relação ao processo penal. O devido processo legal significa o seguinte. Olha só, lá no artigo 5º, no inciso 54, está estabelecido que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Significa que, desse princípio, derivam os seguintes direitos. Direito à igualdade das partes litigantes. Significa uma das consequências disso. Em um processo, você precisa de um advogado. Não importa se você é rico ou se você é pobre, mas você precisa de um advogado. Se você não tem direito para pagar dinheiro para pagar um advogado, você tem o direito de ter um defensor público para te defender. Essa é uma garantia muito importante para nivelar ali a igualdade entre as partes. A outra coisa, direito de renúncia. Esse direito de renúncia significa que você pode renunciar a algumas coisas dentro do processo. Eu posso renunciar, por exemplo, se eu recebi uma herança, eu posso renunciar a esse direito. Olha, eu não quero receber a herança dessa pessoa. Então, é um direito, não é uma imposição. É difícil imaginar que alguém vai renunciar a uma herança, mas talvez ele tenha algum problema com a pessoa que deixou a herança, talvez ele não queira o dinheiro por algum motivo. Então, o Estado não pode te obrigar a receber um dinheiro. Então, você pode renunciar dentro do processo a algumas questões. Você só não pode renunciar à sua dignidade. Outra coisa, você tem o direito do contraditório e da ampla defesa. O que significa isso? Você tem o direito, por meio de um advogado ou de um defensor público, de fazer a sua ampla defesa no processo. Isso é muito importante, você pode apresentar provas. Se esse direito, seja no processo administrativo ou no processo judicial, se esse direito não for respeitado, você pode conseguir a anulação do julgamento. Especificamente ao contraditório e ampla defesa, ele tem previsão lá no artigo 5º, no inciso 55. É garantido aos litigantes, tanto em processo judicial quanto em processo administrativo, que é fruto do poder hierárquico e disciplinar lá da administração pública. Então, aí você pode pesquisar o artigo 143 do Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112 de 90, pode se inteirar sobre esse assunto lá. O contraditório e ampla defesa são garantidos aos acusados em geral, com os meios e recursos a ele inerentes, como, por exemplo, o direito de não produzir provas contra si. Esse é um direito lá do Pacto de São José da Costa Rica, que nós já vimos na aula 1. O Brasil aderiu a esse pacto por meio do Decreto 678 de 92. Lembra que nós vimos isso na aula 1. Outra garantia é a proibição da prova ilícita, que está lá no artigo 5º, inciso 56, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. O que é um meio ilícito? Então, por exemplo, uma autoridade entra na sua casa sem um mandato e pega uma prova e colhe uma prova sem você estar presente, sem a sua autorização. Então, essa prova é ilegal. Uma autoridade policial
que grampeia o seu telefone sem uma autorização judicial. Isso é prova ilegal também. Isso vive acontecendo, gente. É muito comum isso acontecer. Uma outra situação também, um outro princípio, uma outra garantia em relação ao processo penal é a presunção de inocência, a famosa prisão em segunda instância. Também é uma garantia constitucional. Trata-se de um princípio resguardado e explicitamente mencionado no artigo 5º, no inciso, aí vem, se você não tem muita intimidade, é o V, dois pauzinhos, que significa 57, no inciso 57 da Constituição Federal de 88, que prescreve que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas uma garantia que é importante, porque se a Constituição está dizendo que você tem que esperar até esgotar todos os recursos para você ser recolhido ao presídio, então você condenar uma pessoa em segunda instância, você está violando a Constituição. Uma outra garantia é a garantia da publicidade dos atos processuais, que está lá no artigo 5º, no inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social ou exigirem. Então, fique atento a essas situações. Há uma exceção aqui no artigo 20 do Código de Processo Penal, que trata do sigilo do inquérito policial. E do artigo 189 do Código de Processo Civil. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos nos seguintes casos. Primeira situação, em que o exija o interesse público ou social. E no segundo caso, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, dentre outros. Então, naqueles processos, gente, os processos, tudo isso significa o quê? Todos os processos, todos os atos processuais têm que ser públicos. Você vê lá no Diário Oficial, todo mundo fica sabendo. A exceção é quando tiver envolvendo menores de idade. Então, por exemplo, tem um processo de adoção, aí no Código de Processo Civil. Tem um inquérito policial, em que tem uma violência doméstica, por exemplo, uma violência contra a criança, um caso de estupro. Então, isso aí fica no segredo, né? Garantido aí pelo segredo da justiça. Por quê? Para proteger essas pessoas, para não expor essas pessoas. Temos ainda o princípio do juiz e do promotor natural. Isso é muito importante. Está garantido lá no inciso 37 do também artigo 5º. Significa que não haverá juiz ou tribunal de exceção. O que é tribunal de exceção? Tribunal de exceção, gente, é quando há uma exceção ao juiz, ao título de juiz. Então significa o seguinte: juiz natural, eu cometi um crime e pela competência é um juiz de determinada vara que vai me julgar. Competência geográfica, por exemplo. O crime aconteceu em determinado município, é um juiz que vai me julgar. O que acontece? Esse juiz é o princípio regido pelo princípio do juiz natural. Mas pode ser que alguém não queira que eu seja julgado por esse juiz, queira que eu seja julgado por um outro juiz. Por quê? Porque pode ser que tenha um interesse político por trás disso e esse outro juiz ele vai ser mais cruel comigo. Ou ele pode ser o contrário. Pode ser que esse juiz que esteja querendo julgar meu caso seja um caso de corrupção, que ele vai ser corrompido e vai me libertar. Esse julgamento aí, essa forma de condução que pode chegar ao tribunal de júri, essa forma é o juízo de exceção, ou seja, eu tenho o direito de ser julgado por um juiz competente para o meu caso. Estou falando aqui apenas um caso de crime contra a vida, mas tem casos de corrupção também, que se tenta corromper o juiz, puxar o réu para outra
comarca para que lá aconteça corrupção. Então, isso é um direito que se tem garantido na Constituição. Juiz natural e não um juiz que não seja competente para julgar o meu caso. E no inciso 53 está estabelecido que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então são garantias muito importantes. Trata-se de um pressuposto para garantir a independência e a imparcialidade do órgão julgador. Na verdade, evita que o magistrado ou promotor de justiça seja escolhido para julgar determinado processo ou afastado de determinado julgamento por conta da sua situação de parcialidade. Outro direito importante é o direito de petição, que está lá no artigo 5º, no inciso 34. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxa, primeiro, direito à petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Aqui, gente, esse direito de petição, ele aparece nos remédios constitucionais, que nós vamos ver a partir lá da aula 7. Esses remédios constitucionais são o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção. E aí que nós temos esses remédios que nós vamos verificá-los, vamos estudá-los um a um. Finalmente, chegamos ao direito de ação, que está previsto lá no inciso 5, no artigo 5º, no inciso 35, que garante que podemos recorrer ao judiciário para resolver nossas desavenças e conflitos de qualquer natureza, seja da área civil, trabalhista, penal. É o direito que nós temos de propor uma ação trabalhista, propor uma ação civil, propor uma ação de cobrança, uma ação de investigação de paternidade, enfim. Ação, direito de ação. Eu posso ingressar no judiciário para ver um direito meu reconhecido pela justiça. E o direito à coisa julgada, que está previsto lá no artigo 5º também, no inciso 36, que significa que não podemos ser julgados duas vezes pelo mesmo motivo. Então, se eu ganhei um processo e eu tenho o direito de receber aquilo que aquele processo me deu, por exemplo, uma ação de execução. Eu ganhei o processo, eu posso receber o dinheiro que eu estou executando, numa ação de cobrança, por exemplo. Mas não, eu não posso, né, ter essa garantia negada. Então, a coisa julgada significa que foi julgado uma vez, passou pelo processo, né, de última instância, eu não posso mais ser julgado duas vezes por esse processo. A pessoa não pode ficar recorrendo eternamente. Chega um momento que acaba, fez coisa julgada. Ele recorre uma vez, recorre duas. Chegou em última instância, acabou. Da mesma forma, se eu fui inocentado de um crime e o processo obedeceu todas as regras, devido ao processo legal, ampla defesa, eu fui absolvido, acabou. Não cabe mais eu ficar questionando a justiça sobre isso. Se eu recorri à segunda instância e perdi, se eu fui até as últimas instâncias e perdi, não cabe mais nenhum recurso, então eu tenho que aceitar a coisa julgada, ou seja, essa garantia de que eu não posso ser julgado novamente. Como esse assunto é cobrado em concurso? Então vamos ver uma questão. Aqui em relação a direitos autorais. O Brasil instituiu a sua Lei de Direitos Autorais, que é a Lei número 9.610 de 98, que garante a exclusividade de utilização econômica do talento de autores durante a vida e após a sua morte. E aí pede para você identificar qual é o período. Pelo período D, aí a alternativa A, 100 anos. Alternativa B, 50 anos. Alternativa C, 60 anos. Alternativa D, 70 anos. Qual que você acha que é a resposta correta? Para você que teve essa aula, é muito fácil. É a alternativa D, 70 anos. De acordo com o artigo 41 da Lei 9.610 de 98. Na verdade, é uma resposta bem simples, mas se você não conhecesse essa lei, você jamais acertaria, porque são números, são anos, você ia ficar perdido. Nossa, 100 anos, 50 anos.
Quem protege os direitos autorais por 100 anos, como está na alternativa A, após a morte do autor, é o México. Lá no México, esse direito chega a 100 anos. Por 50 anos é a África do Sul, que é a alternativa B. Na Venezuela, o prazo é de 60 anos, que é a alternativa C. Então, cada país tem prazos diferentes para a proteção. Por que que tem essa regra? Então, você tem que entender o seguinte, a Convenção de Berna, que protege os direitos autorais, ela dá um prazo, ela sugere um prazo. Então, você tem esse prazo sugerido lá. Aí o que acontece? Aqui você tem os países, eles cumprem esses prazos, mas eles podem ampliar. Então, no caso do Brasil, ele segue ali 70 anos, mas pode ter um país que pode ter um de 60, um de 50. Então, aí varia de cada país. A sugestão da convenção é um prazo, e cada país regulamenta de acordo com a sua conveniência. No Brasil, no caso, ele optou por 70 anos. Daí, gente, geralmente nos concursos, a banca de avaliação quer saber em relação ao Brasil. Você nem precisa saber dos demais, porque são muitos países do mundo inteiro, você não vai ficar estudando um por um. Eu coloquei aqui apenas como curiosidade. Mas você ir guardando que o Brasil, nos direitos autorais, são protegidos até 70 anos após a morte do autor, daí você já não precisa se preocupar mais. Guardando essa informação, você sempre vai conseguir responder correto lá na sua prova de concurso ou no exame de ordem. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado também dessa aula. Se você tiver dúvida, você faça a sua pergunta, que eu vou responder. Comente, são assuntos delicados, são assuntos que envolvem uma relativa complexidade, porque são várias leis, são vários assuntos, mas você pode fazer o seu comentário aqui mesmo no portal, ou você pode me encontrar pelo e-mail professorguilhermemaia@gmail.com e que eu esclareço a dúvida para você. Até mais e não esqueça de comentar. Um abração.